Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje teremos o último vídeo do canal da nossa carteira que começamos a montar ali no meio do ano. E vamos fazer um balanço também, analisar aí pontos positivos que a gente identificou na carteira, aprendizados, né? Porque nem tudo foi positivo, né? Tivemos aí ação desvalorizando bastante, né? E vamos fazer um balanço final ali e o aporte do nosso mês aqui de dezembro. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar primeiro do saldo da nossa carteira. A gente tinha 10 centavos que não conseguimos investir no mês anterior, né? Um valor muito baixo. Tivemos 4 fundos imobiliários aí pagando rendimentos aí na nossa carteira ao longo desse mês. As ações, tivemos algumas ações em que passamos pela Datacom delas, né? Mas o pagamento vai ficar para 2024 e fizemos o aporte de R$ 5.000. Então fechamos aí com 5.114,57. R$ 114 só de rendimento que a gente já conseguiu aí na nossa carteira por meio dos investimentos que foram feitos. Diferente dos outros meses, né? A gente fez aporte em 2 setores, né? Nesse mês optamos por fazer um único aporte num fundo imobiliário de agro, né? Então, buscamos aí um fundo que tivesse uma atratividade interessante nesse setor. Então, abrindo um pouco mais os detalhes ali, nós buscamos fundos de agro voltado aí para fazendas, terras agrícolas, né? A gente tem duas opções aí, pelo menos as duas principais opções, o BTRA 11 e o RZTR 11. O BTRA 11, possui um patrimônio menor de 0,4 bi e uma liquidez também mais baixa. Apesar de ter um dividend yield nesse momento e um desconto importante em relação ao valor patrimonial, nós optamos ali por escolher o RZTR11, que tem um resultado mais estável. É um fundo que apresenta aí um pagamento importante, mais elevado de dividendos para os próximos meses, então vamos aproveitar um pouco mais esse momento ali. Inclusive, vou deixar um link aqui no vídeo. Recentemente fizemos uma análise específica do RZTR11. Se você tiver interesse em entrar em mais detalhes nesse fundo, clique no nosso vídeo. Vamos começar então trazendo uma visão da cotação do RZTR11. Ele passou aí um período no início do ano a valores bem mais baixos, né? Abriu uma janela de oportunidade interessante aí para quem pretendia investir no fundo. Ele já recuperou boa parte desse valor, mas ainda entendo que continua sendo um fundo com características interessantes. A gente tem aí em 2023, então, passou um período ali de pagamento de proventos mais baixos. Ele fez a venda de uma fazenda e conseguiu aumentar aí o valor, né? Vendeu essa fazenda com um lucro bastante interessante e com isso aí aumentou a sua distribuição. Então, eles projetado por eles, né, pelo próprio relatório do RZTR, um dividend yield anualizado que ele está projetando é de 17,7. Uma área total de 48 mil hectares, né? O último dividendo de R$ 1,40. Então, esse R$ 1,40 já é um dividendo que inclui a distribuição aí do ganho que foi apurado com a venda dessa fazenda, né? É um fundo que tem menos de 100 mil investidores, né? 94 mil. São 100% contratos de arrendamento rural e o prazo médio final de 8 anos nesses contratos, né? Então, é um fundo que tem algumas características interessantes, assim, né? Um dividend yield mais elevado por conta até desse pagamento atípico aí, desse resultado da fazenda, e temos aí uma boa perspectiva para ele, que vai receber esse fluxo de caixa aí dessa fazenda ao longo de algum tempo ainda.
Então temos aqui a demonstração de resultados do fundo. Ele apurou aí uma receita imobiliária de quase 10 milhões de reais no último mês. E com isso aí ele ficou com um resultado de 9,2. Um resultado por cota de 0,83. Ele distribuiu 1,40, mas ele tem R$ 5,40 a distribuir ainda, né? Então, essas são as diversas fazendas que compõem o fundo, uma visão aí do resultado delas, né, da participação delas no resultado final ali de 1,40. Então a gente observa que essa fazenda Roma, que foi a fazenda vendida em Tocantins, ela está completando aí boa parte desse valor, né? Mas independente da venda da fazenda, a gente olha o histórico do fundo, ele tem performado bem, né, bem acima do CDI. E essa é uma lista aí dos imóveis do portfólio do fundo, né? Então temos aí diversas áreas destinadas a soja, milho e sorgo, né? E diversos arrendatários, né? Então são empresas diferentes também que estão fazendo esse arrendamento e dá um certo grau de distribuição ali, né? Uma pulverização interessante aí, evitando concentração em um único arrendatário. Então, como comentamos, né, vamos alocar todo o aporte do mês nesse fundo. Isso daí nos garante a compra de 50 cotas de RZTR11, fechando o valor aí no preço que a gente buscou, pouco mais de R$ 5.100 investidos nele. E com a posição do RZTR11, né, fechamos aí nossa carteira. A gente tem 9 ativos no total, 4 ações e 5 fundos imobiliários. E aí temos um aprendizado, também tivemos alguns ativos performando muito bem em relação ao preço que nós compramos lá atrás. Sanepar e Vivo, né, foram dois ativos aí com um resultado bastante interessante em termos de valorização de preço, né? Em compensação, a gente fez um investimento até um pouco mais alto em CEMIG, e CEMIG está aí no negativo, né, fechando a menos 5,5%. O motivo dessa queda da ação, né, foi justamente aí a discussão que houve no sentido de tornar a CEMIG uma estatal do governo federal. Então, o Estado de Minas Gerais teria lá perdão de suas dívidas com o governo federal e faria a cessão da CEMIG para o governo federal. É um processo bastante complicado, bastante trabalhoso, né? Precisaria ter muita vontade política para conseguir fazer isso, mas isso pesou no preço das ações. Ah, Analisando lá atrás, né, quando a gente olhou a CEMIG, ela continua sendo uma boa empresa, ela tem um resultado interessante, apesar de ser uma empresa de administração pública, né, estatal do estado de Minas Gerais, mas de fato, né, passar ela para a administração federal, né, o entendimento é que teria uma perda ali em termos de capacidade de administração da empresa. Fica o aprendizado, né, sempre a buscar alocar posições ali, distribuir o seu capital, né? Imagina se tivéssemos entrados, né, com todo o investimento em CEMIG, né? A gente estaria aí numa posição bem mais complicada. Então, a diversificação de investimento é o aprendizado que a gente tem aí ao longo desses 6 meses do ano. Era um evento que não era previsível, né? Pelo contrário, o fato de ter uma administração no estado de Minas Gerais mais voltada para indústria, para o mercado, né, poderia se entender que poderia haver até uma privatização da CEMIG, assim como a Copasa, né, e outras empresas lá de Minas Gerais. Mas o caminho ele mudou ali, né, começou a ter esse ruído. Não sabemos de fato o que vai acontecer, mas fica a dica, né, buscar sempre ter distribuições ali, né, de ações não muito, uma exposição não muito relevante em algumas empresas, né? Bom, nossa carteira, a gente fez aportes aí na casa de R$ 30.000, então foram 5.000 ao longo de 6 meses do ano. Temos aí uma posição relevante em RZTR11, que foi essa última aquisição,
E essa carteira tem uma renda mensal garantida entre aspas, né, mas estimada de R$ 184, sem considerar eventualmente, né, o pagamento de dividendos dessas ações que vão pagando lá em alguns meses específicos do ano, né? A gente teve aí então ao longo desses 6 meses, né, um crescimento dessa renda mensal à medida que foram feitos os aportes, né? Então aqui temos a variação, né? Inclusive, a gente tem duas linhas interessantes ali. Cada mês foram feitos aportes de R$ 5.000, então a linha verde é uma reta. E a partir do momento que a gente começa a ter mais rendimentos, né, a nossa capacidade de compra de ativos aumenta também, né? Então a gente vê a linha azul descolando da linha verde, que de fato é a gente usando o rendimento que vai sendo obtido pela própria carteira para conseguir adquirir mais ativos. E esse daqui é uma outra visão. A gente tem o valor corrigido pelo CDI, o valor investido em verde, né, o corrigido pelo CDI em amarelo, e azul a gente tem a nossa carteira ali, incluindo a valorização dos ativos, mostrando aí que a gente conseguiu um resultado interessante para esses 6 primeiros meses. Lógico que eu estou olhando também valorização de ativos, mas o nosso foco é geração de renda complementar com a carteira, né? Portanto, se a gente tiver eventualmente um crash da bolsa, né, com certeza esses valores cairão, né, e a gente continua, de certa forma, gerando receita mensal. Espero que tenham gostado desse vídeo. É uma forma de trazer mais informações, né, e colocar na prática, né, o investimento, né, e a construção de uma carteira. E aproveito aí para pedir, se vocês querem algum ativo específico que acham que faça sentido dentro da carteira, basta deixar nos comentários que a gente busca ali analisar ao longo do desenvolvimento dessa carteira ao longo do ano de 2024. Muito obrigado e até mais.